Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, que é a nossa resenha mensal, um programa que trata de livros a mancheias. Pessoal, o nosso programa tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada mês, eu trago aqui do meu jardim, que é a minha estante espírita, minha biblioteca espírita, eu trago aqui flores do meu jardim. E no segundo momento, esse programa é realizado por mim e pelo meu grande amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, casa tradicionalíssima aqui em Recife, Pernambuco. E o Silvio, digamos assim, e sem erro ou equívoco algum, é o maior conhecedor de livros aqui em terras maurícias, em Recife, Pernambuco. Com certeza, bote fé no que eu estou dizendo, não é? Pessoal, então, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de reverenciarmos aqui a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus para a humanidade através do seu maior instrumento de divulgação, que é o livro, o livro que é lavoura bendita. Então, que devemos semear e divulgar livros a mancheias. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Pessoal, eu quero relatar aqui, essa primeira parte aqui é comigo, depois Silvio Mariano vai entrar aqui conosco. Quero retratar um clássico do Espiritismo, um autor que é considerado o apóstolo da ciência espírita, François-Marie Gabriel Delany. Que nome, que baluarte, né? Que espírito de escola que auxiliou Allan Kardec. Conheceu, aliás, Allan Kardec. Ele, Gabriel Delany, era criancinha. Seu pai e sua mãe foram amigos de Kardec, trabalharam com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Alexandre Delany e Alexandrine Delany, né? Então, na noite de hoje, eu queria trazer aqui, digamos assim, as quatro maiores obras do Gabriel Delano, né? Queria indicar para vocês a obra A Evolução Anímica. Essa obra é um clássico, para mim, é a obra-prima do Delano, né? Onde ela retrata a evolução do psiquismo na sua viagem ciclópica pelos quatro reinos, já mineral, animal, vegetal, hominal. Lembrando até aquela definição poética linda de Leon Denis: a alma dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal e desperta no homem. Então, é um livro que trata da evolução do psiquismo através do tempo e através das formas. Então, esse psiquismo vai se elaborando, só que nos dois planos da vida. E aqui na Terra ele vai se adelgando nesses quatro ciclos por qual passa. Um livro monumental. Outro livro de François-Marie Gabriel Delany, A Reencarnação. Um livro aqui impressionante, onde ele faz uma análise das doutrinas reencarnacionistas pelo mundo, pelo Velho Oriente. Retrata casos aqui de memória extracerebral, de lembranças de vidas passadas, e trata das crianças prodígios, que com suas reminiscências, né, apontavam para a realidade das vidas sucessivas ou da paligenesia, novo genesia nascimento, que era a doutrina do novo nascimento. Então, a reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, retratada aqui através dessa obra notável, A Reencarnação, de Gabriel Delany. Mais uma obra, A Alma é Imortal. O título de estudo, o Gabriel Delany vai trazer aqui fatos e mais fatos probantes da imortalidade do ser. Então, o além e a sobrevivência do ser sendo retratada através de fatos.
fenômenos que o Gabriel Delany analisou e com uma visão científica e com uma abordagem plenamente científica, né? Demonstrando a todos nós que a morte não existe. Mas se ele analisou esses fenômenos, ele vai explicar a lei desses fenômenos espíritas, a lei de sua produção. Na obra O Fenômeno Espírita, o Gabriel Delany vai aqui trazer, com um rasgo de intuição e inteligência notáveis, vai trazer aqui as leis que presidem a esses fenômenos, a toda essa gama de fenomenologia, o fenômeno espírita. Então, pessoal, o que é que estamos a querer? A não ser ler essas obras de François-Marie Gabriel Delany, a evolução anímica, a reencarnação, o fenômeno espírita, a alma é imortal. São as flores do meu jardim da noite de hoje. Então, deixa eu colocar aqui Silvio Mariano para conversar conosco. Vamos saber o que é que o Silvio traz para nós na noite de hoje. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o meu amigo Silvio Mariano. Eu falei ainda há pouco que estava com a saudade danada do Silvio, porque o mês passado a gente não teve programa, porque o Silvio Mariano pegou a gripe, né? Silvio, boa noite. Como é que você está, meu amigo? Já está bem de saúde? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. Graças a Deus, muito bem. É que normalmente a pessoa, quando vai chegando 70 e pouco, 77, que é o meu caso, essas gripezinhas sempre dão uma certa dificuldade, mas está tudo sob controle, graças a Deus. Estamos felizes por estarmos gravando. Gripezinha nenhuma derruba Silvio Mariano, não, né, Silvio? Não. Bom, Silvio, vê bem, a gente ainda está naquela vibração, né? A gente não teve programa no mês passado, né? Mas você se referia aí a uma homenagem que eu achei muito bem prestada, né? Da centenária revista da FEB Reformador. Que homenagem foi essa, Silvio? Fale um pouquinho sobre ela. Olha, agora, Divaldo é uma pessoa muito especial, não só para mim, como para todos nós que fazemos Jesus no Lar, porque ele ajudou, inclusive, a fundação da nossa instituição, uma ligação muito profunda dele com Alfredo Azevedo, que foi para a inauguração lá do Caminho da Redenção. Então, como nós estamos agora no dia 23 de agosto, completando 74 anos, nada melhor do que a figura que nós vamos relembrar do amor que ele teve à nossa instituição, que ele, inclusive, disse que Jesus lá era uma casa de curas, ele disse lá no centro de convenções. Então, fiquei muito feliz, no Reformador, praticamente toda essa edição é dedicada a esse grande trabalhador que fez muito e continuará fazendo pela doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco. Silvio, tem alguma matéria especial que você achou dessa homenagem? Olha, a começar do Semeador de Estrelas, que é a capa, não é? Que é, inclusive, um livro que foi até editado com esse mesmo nome, do Sueli Calda Schubert. Calda Schubert. Então, a figura fez outro livro depois sobre ele, Divaldo, o movimento espírita do Brasil e do mundo deve muito a ele, porque ele, de qualquer maneira, é um Paulo de Tarso dos tempos modernos. Viajou os 5 continentes, muita responsabilidade, uma obra social vastíssima. Então, Divaldo, aí nós sabemos que ninguém é substituível, mas está tendo uma grande falta, principalmente na Mansão do Caminho, porque ele pensava em Salvador, Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco, eu via logo à tona. Ô Silvio, o mês passado não teve programa, mas quem assiste os nossos programas, você já trouxe aqui fotografias de Divaldo, muito jovem, aí no Jesus no Lar, né? Descendo do avião da Pané, foto com Alfredo Azevedo, Dona Naribe, e fotografias também com um amigo dele, Silvio Mariano. A gente trouxe aqui fotografia de Silvio com Divaldo,
Silvio conversou muito com o Divaldo quando ele esteve aqui no Banco do Brasil. Silvio, me diga uma coisa, como foi que você recebeu essa notícia? Bate uma emoção muito grande. De qualquer maneira, a gente vem acompanhando a doença e ele falava que tinha tido uma moratória. Essa última moratória, eu acho que foi uma maneira até de Joana de Ângeles, vamos dizer assim, dar um certo ânimo àqueles que gostariam que ele continuasse vivendo. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que, com 98 anos, muita luta, muita responsabilidade, chegava a hora de que ele também precisava receber os frutos do seu trabalho, que é na parte espiritual, né? Que ele, segundo informações, ele está juntamente com o Nilson, a mãe dele, lá e esse local onde ele está não é nem no nosso lar, não, é outras paragens devido ao estado espiritual. E ele já dizia, né, que quando falava assim, quando falava de Valdo, e você partir, coitado, ele sempre dizia, olha, eu, coitado, porque o umbral, nosso lar está no umbral, não é? Que é essa beleza, e ao filme, tudo isso, mas a grandeza que ele fez e o amor que ele tinha a Jesus, ele deve estar em grandes condições espirituais. Ô Silvio, se ainda não aconteceu, né? Vai acontecer em determinado momento. A gente imagina o reencontro de Divaldo com seu grande amigo pernambucano no plano espiritual. Divaldo vai reencontrar o Fredo Azevedo, né, Silvio? Vai, não tem a menor dúvida. Olha, eu digo a você, a gente pensa que há uma grande distância, mas o Divaldo Pereira Franco, eu tenho certeza que espiritualmente ele vem visitar Jesus no lar, porque ele não é, vamos assim, pela idade, pelo que ele passou, praticamente ele voltou, vamos dizer assim, já reintegrar, lógico, com uma certa pausa, etc. Mas esses homens, esses grandes espíritos, estão em toda parte. E eles, no pensamento, podem se dirigir a Jesus no lar, a mansão, ele deve ainda estar lá auxiliando o novo, aquele presidente que é uma pessoa muito ligada a ele e muito dedicada à mansão do caminho. Não parando, ele não deixa, não, rapaz. Silvio Mariano, vamos lá. Mês de agosto, Silvio, né? Dia dos Pais. Passou bem aí o Dia dos Pais com o Mano? Tranquilo, não, tranquilo com a família, me lembrando dos meus pais, que já partiram, já estão no mundo espiritual, né? Tem que ver isso, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, né? Mano é um bom filho, camarada? Demais, gente, filho. Meu filho, que inclusive, segundo o seu Alfredo, através de um mentor nosso lá de Jasunlar, esse nosso filho era um amigo íntimo meu, que tinha desencarnado no início do século e reencarnou em 70. Olha lá. Pessoal, eu estou tocando nisso porque a gente acabou aqui, né? A gente estava emperrado, eu e Silvio Mariano apanhando, né? O Mano é técnico do Ministério Público, entrou aqui, preparou tudo para a gente, resolveu tudo, né, Silvio? Eu sou, nessa parte de tecnologia, eu sou Mobral. Não diga isso não, rapaz, né? Você faz um programa, no início eu disse que você parecia uma múmia. E a É, Mobral também. Mobral nada. Você vai ver as palavras que eu abri o programa, você ainda não tinha entrado, né? Esse homem é quem mais conhece livro aqui em Pernambuco. Silvio, mês de agosto é um mês especial, né? O que é que você traz na noite de hoje? a noite de hoje eu trago essa grande obra, O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Essa é uma tradução e uma publicação de letras grandes. É um livro maior do que o outro, quer dizer, uma beleza para se ler. Deixa eu Então, mostrar ele aqui. Deixa eu mostrar ele aqui, Silvio. Dois certo. minutinhos. Pronto, meus queridos irmãos, está aqui. O Céu e o Inferno, a edição da FEB. Letras grandes, né? Então É, facilita, isso é bom até para usar em palestra. Então deixa eu voltar aqui para Silvio Mariano. Bom, Silvio Mariano, que ano foi publicado O Céu e o Inferno? olha, O Céu e o Inferno foi publicado em 1865, portanto, está fazendo 160 anos
agora no mês de agosto. É uma data redonda, né, Silvio? Redonda, importantíssima. Quando ele foi o quarto livro, né, Silvio? O quarto livro. O quinto foi a Gênese, que ele A gente. concluiu até ver o desencarne dele. Mas uma Silvio, obra espetacular. Silvio, uma coisa importante, você daqui a pouco vai falar até sobre esses pesquisadores, né? Mas uma coisa importante, Silvio, a gente pensava, inclusive as federações, todo mundo dizia que o lançamento do livro foi em 1 de agosto, né? Mas os documentos provaram, né, que o livro veio à publicidade no dia 26 de agosto. O Carlos Sete tratou isso ontem no programa, né? Uma coisa importante. Mas, Silvio, você podia falar sobre outra edição que você tem do Céu e Inferno? Eu tenho essa outra edição aqui, que foi dada aqui pela Feleal, que é a primeira edição. A nossa é a quarta. Essa aqui foi, na época, houve uma polêmica e foi editado. E nesse livro aqui, da Feleal, da primeira edição, eu vi uma coisa interessantíssima, porque no dia 8 de outubro, você disse que foi lançado no dia 25, não foi? Foi 25? Seis. 26. Seis. No dia 8 de outubro, quer dizer, um mês e meio, mais ou menos, Mais ou menos. Kardec fez uma reunião particular que ele fazia, o segundo Carlos Sete e Adair e Luciano, disse que era muito comum Kardec, tudo que ele ia fazer, ele perguntava opiniões da espiritualidade, coisa que normalmente a pessoa acha que não deve, né? Mas ele perguntou o que é que achava o mundo espiritual desse lançamento. Então só tinha um mês e pouco. Aí disse que tinha sido vendido, parece que um terço dos livros, e que grande parte dessas compras tinha sido feita pelos jesuítas, porque os jesuítas sempre foi aquele braço da igreja que de muito, vamos dizer assim, cultura, e eles queriam exatamente analisar o livro para colocar já publicações contra o espiritismo, dizendo que era o que não tinha novidade nenhuma, né? E eles dizem na mensagem, foi através do senhor Moran, que era um médium lá da sociedade, ele dizendo que grande parte foi comprada por eles e dentro dos estudos ele estava de cabeção, que ele não tinha, por exemplo, porque você para frente, você já sabe que são duas partes, aí depois a gente vai entrar nisso, né? Mas mostrando, e naquela época, vamos dizer assim, dá a entender que é mais ou menos o tempo de hoje, porque o livro A Gênese, que devia ser um livro espetacular, estudado por todos os espíritos, ainda se adquire muito pouco. Por exemplo, você bota uma quantidade assim, 1.000 para o livro dos espíritos, 800 para o livro dos médios, talvez até 2.000 para o evangelho, mas a Gênesis 500, 400, devido à demanda, que é um livro que a pessoa quer saber o que aguarda do outro lado, não é? Silvio, veja bem, né? Engraçado que hoje a gente sabe, se conhece a primeira edição e a quarta. Não se acha nem a segunda nem a terceira, ninguém acha, nem os pesquisadores acharam. Mas uma pergunta que eu lhe faço, né? A quarta edição, que é a que a gente tem mais, né? Não tem um prefácio. Essa obra que você tem aí tem um prefácio que Kardec tirou depois, né? Exatamente. E uma outra coisa também interessante, por isso que eu, Charles Kemper, gosto muito dele, porque a pesquisa é uma coisa impressionante. Por exemplo, aqui nesse livro, Céu e Inferno, tem uma carta de Canuto de Abreu que fala dessa mensagem. Porque a daí conseguiu o Allan Kardec na internet, cartas de Kardec, mas aqui ele pegou um documento de Kardec que vem essa resposta. Quer dizer, é um conhecimento, é uma pena que, por mim, eu que na época participei, assim, colaborei até
de uma maneira, fiquei muito entusiasmado das cartas de Kardec, já era para estar mais avançado dessas cartas de Canuto de Abreu, assim, do meu ponto de vista, não sei, porque tudo requer recurso, dinheiro, você sabe que os espíritas são mais limitados economicamente, né? Não tem esses meios, mas para o tempo que foi lançado essas cartas, que foi doada à Fundação André Luiz, em termos de comodato, já devia ter sido uma boa publicação, mas estava mandando algumas coisas lentamente para a Universidade de Minas Gerais, para você ver o que é importante. Silvio, a gente sabe que sempre vendeu menos, como você mostrou, o Céu e o Inferno, né? Aconteceu algum fato, Silvio, que incrementou, deu um aumento nas compras do Céu e Inferno? Você podia dizer o que foi? Olha, você sabe o seguinte, tudo aquilo que gera uma polêmica, às vezes, chama atenção. Houve um problema aí, achando que havia sido adulterado a edição da Gênese, que era outro livro pouco lido também pelos espíritos. Por conta disso, teve, quer dizer, eu respeito todos eles, Paulo Figueiredo, são estudiosos. Pode ter uma opinião divergente, mas tem que aceitar que são estudiosos. Então, por conta disso, foi lançado exatamente esse livro, a História da Gênese, que é a história da Gênese de Allan Kardec, polêmica aos fatos, que é sobre o que houve, que chamou mais atenção, que foi a Gênese. Mas nesse livro faz referência também de que o céu e o inferno não havia adulteração. Eles conseguiram comprovar aqui por documentações que o livro foi alterado, não adulterado, foi alterado, uma nova edição, e na qual, vamos dizer assim, Kardec tirou exatamente do livro Céu e Inferno o prefácio. Não é isso? Então, aqui nessa primeira edição da Fé Leal, tem essa, vamos dizer assim, esse prefácio de Kardec. Para quem gosta de estudar, é importante, não tem problema nenhum. Eu comprei também esse livro, e tudo que sai, eu gosto de ver as duas vamos dizer assim, opiniões, e eu mesmo tenho as minhas conclusões. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, mas Ô, não me Silvio, considero. a minha postura é a sua, né? Você falou a palavra aí, respeito, a gente respeita todo mundo. Agora, concordar com a ideia da adulteração da Gênese e de o céu e o inferno, a gente não concorda, né? Inclusive, o Carlos Sete tem um documento lançado na Obra Nova e Dona Amélie Boudet fez o lançamento do Céu e Inferno no ano, um mês antes de Kardec, com Kardec vivo. Quer dizer, não houve adulteração. Agora, o problema que você falou, Silvio, as pessoas notaram que, antes da polêmica, os documentos, os de Adaí estão indo sempre para o NUPS, para o núcleo de pesquisa. Os de Adaí estão sendo traduzidos e colocados lá. Mas os da FEAL, depois dessa polêmica, eles estão segurando. Está indo a contra-gota, muito pouquinho. A gente lamenta, né? Infelizmente. Mas, Silvio, uma coisa interessante. Você se lembra o Alto de Fé de Barcelona, que aquilo ajudou muito a divulgação do espiritismo, né? O caso Humberto de Campos, com Chico Xavier. Você tocou num ponto interessante. A gente não gosta, não houve adulteração, pelo menos ajudou a divulgação. Olha, você sabe que a polêmica é tão boa que tem uma pessoa que nós precisamos até orar por ele, que foi o Padre Quevedo, que a função dele é querer destruir o espiritismo, e foi quem faz a maior propaganda. Por quê? Eu vi ele sempre na televisão, e isso não existe. Não era a maneira que ele falava espanhol, etc. E cumpriu, vamos dizer, o grande trabalho. No final da vida, ele ficou muito amigo de Risini. Encontrou na clínica, ele teve problema de coração, Risini estava lá, e Risini, uma vez ele chegou lá num programa, você sabe que Risini fez uma defesa contundente de Arigó. E ele foi para a televisão dizendo que o livro de Risini era só mentira, tudo isso.
Mas só que Resine sabia que ele ia, e ele tinha um acesso muito grande a essa parte de amigos da televisão. Aí o que acontece? Na hora, o Blota Júnior, uma pessoa desses apresentadores, é, Resina apareceu para ele, perguntou se podia entrar no palco. Aí, na hora, ele autorizou. Rapaz, Padre Quevedo ficou branco, sem saída. O Resina enquadrou ele, assim, diploma, uma educação. E no final, os dois era pedindo assim, ore por mim. Ele, quando estava já perto de desencarnar, e Resina também, lá que estava com problema do coração. Então, essas coisas é um processo natural. E vamos dizer assim, que não há. Pode divergir, não discutir. Divergir não tem problema, discutir é que não vai levar a nada. Silvio, vamos lá. Olhe, vamos agora para o conteúdo, né? Silvio, o livro Céu e Inferno é dividido em duas partes, né? Você podia Duas, falar primeiro da primeira parte? olha, da primeira parte, o nada e o porvir, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios. Quer dizer, intervenção do demônio nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. É a primeira parte. Você vê que trabalho perfeito. Na segunda, ele vai analisar como os espíritos chegam no mundo espiritual. Os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e as expiações terrestres. Quer dizer, você vê, dá um enquadramento geral. Aí fica a pessoa, chega assim, às vezes diz assim, que eu já conheci, principalmente suicida, eu tenho um grande respeito. Eu tenho no meu caderninho, no meu evangelho, todo domingo eu olho para aqueles conhecido meu, amigo meu, que suicidaram. Que com suicídio não quer dizer que só seja. Eu tenho um amigo meu, médico, que já desencarnou há 50 anos. E anos depois, a irmã dele. E ainda hoje eu oro por ele. Gente finíssima. É um momento que ninguém. Então, o Espírito explica. Teve uma coisa que me chocou muito, na época que eu ainda estava muito ligado à igreja, que eu fui coroinha, ligado à igreja, meu tio padre, etc. Que uma pessoa conhecida minha, não era meu amigo, era conhecida, mas morava na mesma rua, e assistia missa todo dia, de 5 horas da manhã. Teve um dia que ele vai e se joga naquela ponte que liga Petrolina a Juazeiro. Ocorreu que depois de uns 3 dias o corpo dele apareceu. E o que mais chocou, porque era aquela pessoa que estava na igreja todos os dias, houve esse momento feliz na vida dele, e quando o corpo foi encontrado, botaram o caixão de frente da Catedral de Petrolina, fechada, que não poderia fazer nada, que ele estava liquidado, eu vou dizer, já tá aí, a igreja proibia, não podia fazer nada. Que houve, veio com isso, eu assisti, presenciei, e vi de volta a mãe dele com a irmã que suicidou-se, que foi falar com o padre, e o padre disse, olha, ela suicidou-se, estava no inferno, e não tem coisa. E agora a própria igreja já disse que não tem negócio de inferno. Primeiro que João Paulo já dizia que não tinha. E depois esse Papa Novo e de Francisco dizia que Deus é misericordioso. Não precisa nada disso. Muitas concepções que eu, na época da igreja, acompanhei, por exemplo, na Sexta-feira da Paixão, aquela coisa tétrica, que botava um negocinho parecendo um caixão, tudo de cor de lilás, cobriu os santos. Não existe mais nada disso na Semana Santa. Então vai se modernizando, daqui a um pouco a igreja vai entender que ele já sabe que tem comunicação, sabe tudo isso. Mas a estrutura, 2000 anos, então, vai se adequando, e na hora que disser assim, está comprovado a comunicação dos espíritos. Quer dizer, comprovado cientificamente. A gente sabe que existe. A partir daí, então, as coisas, né, vai exatamente abranger. Ô Silvio, eu queria que você comentasse uma coisa, né?
Porque em todas as obras de Kardec a gente estava ali a equipe do Espírito de Verdade, né? O Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas me diga uma coisa, Kardec no Céu e Inferno, ele não apenas ouve os espíritos evoluídos. Como você Não, falou aí, ele ouve os criminosos arrependidos, os exatamente. suicidas, espíritos endurecidos. Que Precisa. importância tem isso, de Kardec ter ouvido esse pessoal também, Silvio? Mas tenha ouvido para poder ver que nada está perdido. Mesmo os criminosos, endurecidos, uma hora ele vai chegar ao arrependimento para todos eles e para todos nós. Entendeu? É uma questão nossa. Quer dizer, o Espiritismo já mostrava que Deus, Jesus não disse que nenhum da ovelha não vai se perder. Você pode levar muito tempo, mas cada um nós seremos um dia espíritos puros, daqui a bilhões e bilhões de anos, não é? Mas nada está perdido. Silvio Mariano, olha, a gente não está hoje, dá para ver o seu ambiente na livraria de Jesus no Lar, né? Mas o Silvio Mariano fez questão de trazer, né? A gente está falando de uma obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Silvio, tem livro novo de Kardec, edição nova de alguma obra Essa, clássica? essa edição aqui, Obras Póstumas, tem um mês que foi lançado pela Federação, juntamente com a FESP, Federação de São Paulo, e a USE, uma tradução de Bezerra, de Menezes, uma capa primorosa, muito bem elaborada. Então, é uma obra clássica, porque já foi feito, como está dizendo, que é póstumo, foi depois da morte de Kardec. Ele desencarnou em 69, em 71, 70, foi lançado o livro, pegou a documentação. Então, ele aqui normalmente, de profissão da fé espírita, Deus, alma, criação, manifestação dos espíritos, caráteres e consequências religiosas, a teoria do belo, do celeste, música espírita, 5 alternativas da humanidade, a doutrina materialística, o caos, a doutrina panteísta, que diz que tudo se transformava no todo, a doutrina deísta, a doutrina dogmática, que é os dogmas, e a doutrina espírita. Então, ele fala nada sobre a vida futura, as expiações coletivas, enquanto essas catástrofes, ele faz essa análise. Egoísmo e orgulho, suas causas, efeitos e meio de destruí-los. Que isso aqui tem uma mensagem belíssima de Emmanuel. Ele fala sobre o egoísmo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, e diz que é a chaga da humanidade. E é mesmo. Todos nós, ainda sou. Não Ô estou Silvio, e é o mesmo Emmanuel de Chico Xavier, né? o mesmo Emmanuel de Chico Xavier, que participou, e está lá no Evangelho segundo o Espírito. Quer dizer, é um espírito ligado ao Espírito da Verdade e que fez a qualificação espírita. Como Joana de Ângeles, o espírito amigo lá Bem, também. a paciência, a É, paciência. Silvio, eu não podia terminar o programa hoje sem lhe fazer outra pergunta aqui. Tá? Veja bem, mês de agosto, você homenageou a Gênesis e trouxe aqui a Gênesis, né? Mas Silvio Mariano, logo ali, semana que vem, é o 29 de agosto, né? Porque reencarnou no Brasil em 29 de agosto de 1831, Dr. Bezerra de Menezes. Você enalteceu tanto o Kardec aqui. O que dizer do Kardec brasileiro, Silvio? Uma palavrinha sobre o Dr. olha, Bezerra de Menezes. você sabe que o Kardec brasileiro, doutor Bezerra, sou tão fã que nós adquirimos lá no início aquela obra-prima de Klein, sobre o doutor Bezerra, que era uma obra que eu consegui até lá, cumprir na Amazon. Então, é um trabalho, é um dedicado, um espírito amoroso aqui pelo Brasil, um espírito de escola, e que ele deve estar amparando e continua amparando os sofredores do mundo, porque um espírito como ele não só é dirigido ao Brasil, ele deve estar amparando a América Latina, esses conflitos, tudo isso. Então, Bezerra é um espírito.
muito amoroso. Ô, Silvio, eu vou mandar pressão para você, né? Porque eu sou amigo dos dois, né? Tivemos um momento aqui no canal, um momento interessante, né? Que o César Perry de Carvalho, num dos programas, ele disse: Eu não gosto dessas coisas de Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Eu não concordo com isso. Aí no programa seguinte, o Luciano Klein disse: Pois eu concordo, acho muito justo, né? E os dois são amigos, né? Se encontraram lá em São Paulo, né? São muito amigos, mas você não vai ficar em cima do muro, não, tio Mariano. Você concorda com esse epíteto, o Kardec brasileiro? Concordo. Porque um Também. homem como ele, que era muito católico, e que no século em que ele vivia, houve um impacto muito grande quando ele deixou para ser espírita. Inclusive, tem uma carta que ele manda para o irmão dele explicando porque ele tornou-se espírita. Que uma pessoa se afastar da igreja, naquela época, no século passado, era algo. Então, essa pessoa, uma pessoa que foi exemplo de sofrimento dos próprios filhos, que um ficou louco, que era método, isso aloprou sobre o novo primo. Então, para mim, é um referencial. Perfeito. Bom, então, eu, Silvio Mariano, Luciano Klein, César Perry ficou sozinho, né? Mas deixa eu falar de César Perry, o maior presidente que a Federação Espírita Brasileira já teve. E Ele e Mazotti. a tabelinha ali, os dois amigos, os dois, É. os únicos que não foram rustenguistas, né? E o César Perry é um trabalhador maravilhoso, é um sábio, é um sábio. Ele não gosta dessas coisas de termo, né? Tá, tudo bem. Eu Silvio, conheci, eu conheci ele pessoalmente uma vez que ele veio aqui na Federação Espírita Pernambucana, que Carlos Dantas era o presidente, e eles me chamaram para uma reunião lá com o Marco Antunes, com o Marco, todos dele lá da Federação. Uma pessoa muito, muito bacana, muito séria e dedicada. maravilhoso. Tive com ele já 3 vezes, né? Ele veio na Casa dos Humildes, são maravilhosa. Silvio, então saúde, sim, rapaz, né? Vamos mandar um abraço para a querida pesquisadora Lúcia Loureiro, Lúcia que vê sempre o programa, né? E Silvio Mariano está aí recuperado, né? A prova de bala. Vamos lá. Silvio, tu faz a prece final. Vamos fazer, elevar nosso pensamento a Deus, agradecido por nossa tarefa na noite de hoje, e que os céus abençoe a todos nós, principalmente os que estão necessitados e passando por dificuldade, e que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bem, dedico esse programa à minha mãe, Espírito Imortal. Silvio Mariano, estaremos aqui para o mês com mais uma resenha literária. Terça-feira que vem, estarei no Jesus do Lar para lhe dar um abraço, viu? Um Ah, abração. ok. Ah, Tchau, Silvio. Valeu. tchau.